Olá, meus queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e estudarmos esse livro Rick Warren, né, A Vida com Propósito, que tem fundamento na palavra de Deus. Nós amamos e esse livro, nós estamos já no capítulo 30, são 40 capítulos e você que é cristão não pode deixar de ler. Seria como umas notas diárias de você meditar todo dia num capítulo, uma bênção. Hoje nós vamos estudar moldados para servir a Deus. Então, moldados para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram, Jó 10:8. Salmo 139 é o salmo que quando me converti, eu memorizei, porque era uma carta de amor. O Senhor tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe, e Ele escolhe você, e você precisa também escolhê-lo. Né? Deus escolhe o homem, mas Deus escolheu Abraão, mas Abraão escolheu também Deus, não é verdade? Então Deus formou cada criatura desse planeta para ser moldado com a finalidade de servi-lo, né? De ser moldado. Então cada um tem um papel muito importante. Já pensou se o corpo, todo o corpo fosse mão? Como enxergaria? Como a mão enxergaria para fazer as coisas? Como a mão agiria se não ouve? Então cada um no corpo tem um desígnio proposto por Deus. Eu louvo a Deus por isso, né? Que Ele conhece, Ele já quando nós nascemos já tem um propósito. Eu não sei se eu contei aqui sobre uma missionária que toda a família dela tinha olho azul e ela nasceu com os olhos escuros. E ela sempre reclamava diante de Deus: Senhor, eu queria tanto ter olho claro, olho azul. Ela era inglesa, né? Por que eu nasci com esses olhos? Então, aí Deus a chamou com o propósito ela ir fazer missões na Índia. E os indianos, como os ingleses tinham colonizado a Índia, alguns tinham rancor em relação aos ingleses. Então, se ela tivesse o olho azul, era o primeiro obstáculo para que eles não aceitassem a pregação da palavra. Então, olha só, Deus, na soberania dele, designou até a cor dos olhos da missionária para que ela fosse para lá sem essas barreiras, né? De raça, de etnia. Olha, quando ela chegou lá, ninguém pensava que ela era inglesa. E ela tinha olhos escuros e ela adorou a Deus e pediu perdão por ter reclamado tanto de ter olhos escuros e não olhos azuis. Glória a Deus, né? Quando Deus revela essas verdades para nós. Então, aqui está dizendo que nós somos criados por Deus, lá em Efésios 2:10, para sermos criaturas para realizarmos as boas obras de Deus. Na verdade, então, para servirmos ao Senhor. Só que é interessante que quando nós somos chamados, leva um tempo para sermos moldados. Muitas vezes leva um tempo maior por causa da nossa dureza de coração, porque Deus não pode usar uma pessoa que não seja moldada por Ele. Olha, sério, né? Então, às vezes a gente fica falando, por que eu não consigo fazer nada na casa de Deus? Né? Ou se faz, não vai para frente. Porque Deus, o quesito que Deus pede, não é para nós, é santidade muito mais do que habilidade. E muitas vezes nós somos convocados ao serviço pela habilidade que temos, não é verdade? E não pela santidade. Eu lembro que quando eu me converti, eu ficava sentada assim no banco, eu ficava assim, vendo, né, o que acontecia na igreja. Eu falei, se eu tivesse ali, eu ia fazer isso, ia fazer isso. Então o Senhor falou assim, opa, calma aí, eu quero que você seja antes de você fazer alguma coisa. Então, o Senhor falou: você está pensando tanto em fazer, e eu estou pensando tanto em fazer coisas dentro de você. E você quer fazer coisa na igreja, sem antes ser. Ser aquilo que eu quero que você seja, uma mulher
de santidade, uma vida de santidade, uma vida que ame a mim, ame a palavra. Sério, não é? Sério. Então, logo quando nós nos convertemos, há uma necessidade de um moldar. Eu fico lembrando também de José, que José, Deus tinha um desígnio para ele de ser governador do Egito. Ele era um empreendedor. Mas olha só, ele chegava para os irmãos e falava assim: Olha, eu sonhei que tinha feixes, 7 feixes, se dobravam diante de mim. Então, havia assim nele uma vaidade e uma arrogância, não é verdade? Que precisava ser mudada. Isso ia acontecer, mas não é para ficar falando, porque quando a gente fala, a gente desperta o ciúme, a inveja, e foi isso que aconteceu com os irmãos. Os irmãos tinham muita raiva dele. E ele precisou, lá na prisão, o Senhor abaixou assim, toda essa arrogância caiu por terra, porque ele começou a ver, a se sentir humilhado. E ele precisava, porque todo aquele que é humilhado será exaltado. Então, o molde não se dá em quantos anos você fez de estudo bíblico, não se dá em quantos anos você teve na igreja. O moldar se dá na sua experiência diária de vida em dizer sim para o Senhor, que o Senhor vai te pondo em prova. Se eu resisto, vai vir outra prova maior. Se eu resisto, vai vir outra maior. E até o ponto, ou a pessoa se quebra ou ela desiste do caminho. Não é verdade? Se você teve uma experiência, você vai perseverar. Mas olha que interessante. Então, o Senhor nos molda, né? É como se fosse um barro. Eu acho lindo, né? Lá em Jeremias 18, o Senhor vai moldando como um oleiro. Vai moldando, vai tirando as impurezas, para nós estarmos capacitados para o serviço. Capacitados não significa muitos anos de estudo, inteligência, nada. Pedro era iletrado e falava como um doutor da lei. Ele era um homem de Deus, abençoado. Todos que o ouviam admiravam. Ele tinha a sabedoria do Espírito, porque ele tinha sido regenerado. Ele tinha sido convertido, glória a Deus. Então, olha só que interessante, que o Senhor, não é? Ele fez tudo, cada detalhe do meu corpo, até aqui está dizendo, tu fizeste tudo. Isso aqui é na linguagem de hoje, do Salmo 139, porque o Senhor fez tudo com delicadeza, todas as minhas partes do meu corpo, e as uniste no ventre da minha mãe. Obrigada por me teres feito de maneira tão maravilhosa e tão complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Então, é o que eu falei sobre a parte dos olhos azuis e também a parte do aceitar-se, não é? Quantas vidas se rejeitam, não gostam como Deus as fez, ficam com inveja do outro, do cabelo do outro, do corpo do outro. Por quê? Porque não entendem que Deus a fez de um modo assombrosamente maravilhoso. Isso Deus trabalhou demais em mim, chama-se identidade. Deus trabalha, principalmente, ele vai talhando, né? Ele vai moldando a sua identidade, porque daí você não fica assim tendo pensamentos malignos em relação ao teu irmão, né? Então isso é maravilhoso. Só agradece a Deus por tudo que Deus fez na gente. Então, Deus, ele nos moldou, né? Antes do nosso nascimento, mas ele também planejou cada dia de sua vida para favorecer o seu processo de formação. Então, cada dia o Senhor planejou, né? O Senhor diz que o Senhor conheceu antes de eu nascer, cada dia ele planejou os meus dias. Planejou o tipo de pai, de mãe, ele planejou cada uma, porque eu fico pensando quantas lutas vezes nós temos em casa, né, com os nossos pais, mas olha só, tudo isso contribuiu para eu buscar o Senhor, senão eu não teria buscado. Então, tudo isso faz parte, nenhum detalhe da minha vida ficou fora para Deus me moldar. Tudo, as pessoas que eu conheço, tudo era para me moldar,
para mostrar o que tinha no meu coração. Lá em Deuteronômio 8 fala: eu vos provei para trazer o que tinha no seu coração, para que houvesse mudança. Vou tirar o coração de pedra e te darei um coração de carne. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Então, olha só, Deus, ele trabalha e molda cada detalhe da nossa vida. Para quê? Qual é o propósito? Para a obra que ele tem para nós. Para nós servirmos ele com integridade. Porque nós vemos assim que quantos têm, às vezes, seminário, ou quantos não têm, e não têm caráter. Não foram moldados e não ficam, porque não aguentam. O ministério é um tranco e a vida cristã é caminho estreito. Se a pessoa não se deixa moldar, se eu não me deixo moldar, eu não aguento, né? Porque é um caminho de luz e de santidade. Olha que interessante. A Bíblia diz que você é especial e admirável, né? É verdade, isso é uma coisa muito maravilhosa. Então, nós vamos ver que Deus vai tratando da nossa formação espiritual. Então, um momento que eu tenho com Deus, a oração, e Deus vai trazendo sobre mim dons, Deus vai trazendo o fruto primeiro, e, consequentemente, vem os dons. Então, a Bíblia fala que nós devemos buscar o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Eu lembro que eu converti com 15 anos, aí veio uma missionária em casa, orar em casa, ela falou assim, ó, o Senhor está te dando espírito de sabedoria e discernimento, como ele deu para Salomão. E eu não pedi nada, não me ofereci para nada, não queria nada. E o Senhor veio assim e me trouxe. Por isso que o Paulo fala que o Senhor distribui o dom como ele apraz. O Senhor me trouxe realmente esse dom, porque eu lembro que eu memorizava a Bíblia assim muito rapidamente. Eu me assustava. O Senhor me trazia a revelação assim, e eu sabia que não era capacidade humana, era um dom do Espírito, não é? Glória a Deus. Tudo é para Ele e é para o benefício da igreja. Primeiro, para Deus moldar minha vida, da minha família e para a igreja, né? Benefício para os irmãos, para as pessoas que precisam, não é? Isso é muito bom. Então, o Senhor vai trazendo para cada um, né? Então, essa parte de a formação espiritual, o Senhor, cada dia, vai te trazendo, né, fidelidade, mansidão, vai te trazendo graça, amor, perdão, e, consequentemente, ele vai te mostrar o dom que você tem. Não é verdade? A consequência do fruto é dom, mas muita gente tem o dom sem ter o fruto, e aí não vem de Deus. E nós vamos ver que Deus é que dá os dons espirituais, né? E quando a gente vai ver, quando a gente vê que todo esse dom é para o benefício dos outros, não é para ficar orgulhoso, nem para. E nós vamos ver que muitas vezes ocorre dois casos no dom. Ou a pessoa fica se exaltando, se enaltecendo, né? Que eu tenho isso, tenho aquilo. Tanto que uma pessoa não tem todos os dons. Por quê? Porque nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é olho. Cada um o Senhor distribui porque eu preciso do meu irmão. Eu não sou autossuficiente, eu preciso primeiro de Deus, mas preciso da igreja do Senhor. Então nós vamos ver que há outros que têm inveja, porque não é aquilo que eu quero. Por exemplo, eu não fui atrás desse dom de sabedoria e discernimento. O Senhor trouxe, não é? O Senhor veio e falou para. Paulo fala que o maior dom é o amor, né? O amor de Deus, o amor pelo próximo. Procurar com zelo é o maior de todos, é o amor. Mas o Senhor traz aquilo que Ele quer que eu seja usada. Bom, quando nós vamos buscar, assim, na presença de Deus, uma vida cristã, eu acredito que existe uma contaminação desse século, né, dessa era, na igreja. Eu sou professora e eu vi assim como foi deteriorando as escolhas profissionais.
um médico, quando a gente ia ao médico, ele era médico. O pediatra dos meus filhos, ele era cristão, claro, mas ele podia ligar meia-noite. Eu não abusava, não, mas ele me dava o telefone para eu ligar a hora que precisasse. E ele me atendia como se fosse 8 horas da manhã. Eu precisei uma vez que o Valtinho foi mordido por um gato e eu fiquei, não sabia o que fazer. Liguei, ele me deu toda a orientação por telefone e falou para levar no dia seguinte ele lá. Mas olha que interessante, a pessoa, ela nasceu médica. O Mule, na psicologia educacional, ele fala assim, o profissional nasce feito. Então, a pessoa hoje, ela não procura descobrir, assim, fazer teste vocacional para saber a habilidade dela, não é? Qual é a tendência profissional? Ela vai por causa do dinheiro. Então, qual é a profissão que está em destaque que eu posso fazer e ganhar muito dinheiro? A pessoa quer dinheiro. E a coisa pior é você estar dentro de assim, de um contexto profissional e você não ter a habilidade para aquilo. Por exemplo, eu não tenho habilidade para ser médico e vou porque é a profissão que mais dá dinheiro. Então, eu me sinto péssima. Então, hoje também, se a pessoa não tem algum lucro, ou de aplauso, ou de vantagens, ela não quer trabalhar naquilo que Deus coloca para ela. É interessante. Então, se ela. Agora, se fala assim, ó, se você vier, tem dinheiro, não sei o quê, a pessoa vai. Então, hoje os valores estão bem deteriorados, não é? Hoje os valores em tudo, na casa, primeiro no mundo e na casa de Deus. Então, eu não trabalho com é, com aquele amor, a paixão, acho que é essa a palavra, com a paixão, porque eu fui chamada para aquilo e eu vou fazer o meu melhor. Eu quero abençoar a igreja, quero abençoar meus irmãos, eu quero dar o meu melhor. Hoje eu fico escolhendo, assim, e fico escolhendo o que me dá mais vantagem, o que não me dá muito trabalho, o que tem alguma vantagem para mim pessoalmente. Irmãos, isso é para a gente deitar assim a cabecinha no chão e chorar muito, porque isso é uma coisa horrível. Eu lembro que quando eu era novinha, eu dava aula para os meus amigos na escola, eu ajudava. Eu sei que eu nasci professora, eu amo o que eu faço. Eu amo tanto que, mesmo se a pessoa não pode me pagar, eu vou. Eu não, a minha mãe falava, Rose, mas isso não dá dinheiro. Eu falei, mãe, mas eu amo o que eu faço. Então, eu não funcionava por causa do dinheiro que eu ganhava, que eu também precisava, mas eu estava ali, eu sei que às vezes eu ficava de cabelo em pé, mas eu estava ali no lugar que eu nasci para aquilo. Eu amava ser professora e ajudar. Pessoas, quantos alunos que eu tirei do analfabetismo, né? Eu ensinei a língua portuguesa e para a glória de Deus, mas porque eu gostava, eu tinha paixão por aquilo. Então, hoje, na casa de Deus também, quando a gente faz uma coisa para o Senhor, a gente tem paixão, a gente vai abençoar a vida dos irmãos, de pessoas. A pessoa não precisa me dar nada, não me deve nada, não é uma troca. Eu faço porque eu nasci para aquilo. Então é muito triste quando assim, a pessoa não é moldada, então ela não tem esses valores do reino de Deus. Então, e se ela não tiver vantagem, se ela não, então ela pensa para servir. Se é oferecido alguma coisa, ela pensa. Se não vai dar vantagem e nem lucro, ela não quer. E nem faz como doação. Eu lembro que eu estava dando aula, agora já estou aposentada, mas eu, assim, dispunha meu salário em relação às coisas da casa de Deus. Não é? O que eu podia, eu fazia. Então, que tipo, assim, meus queridos, que tipo, assim, qual é a tua motivação para servir ao Senhor? Qual é? Você precisa ter vantagem? Você precisa, assim,
está sendo visto, aplaudido, ou você precisa menos esforço, porque o lema ali é se eu quero uma profissão que me dê dinheiro e me dê menos trabalho. Então, por isso que muitos médicos matam, né, porque não têm habilidade, não conhecem e sofrem. Eu vejo assim, a coisa pior é você estar num lugar que você sabe que não nasceu para aquilo. Então, eu sempre falo para meus alunos, vocês precisam escolher aquilo que vocês precisam pensar bem, pedir a Deus direção, onde Deus quer que você esteja. Onde Deus quer que você esteja, né? Onde. E ali você vai ser feliz e realizado em tudo, profissionalmente, espiritualmente. E não tem coisa melhor, até o Oswald Smith, no seu livro Paixão pelas Almas, ele fala assim: quem não evangeliza se fossiliza. Então, hoje é tudo voltado para nós, né? Mesmo. O iPod, iPad, é tudo em inglês é eu. Então, e as pessoas não ficam felizes, porque o reino de Deus é relacionamento. Eu tenho uma netinha, então, ela não está preocupada com brinquedos. É tão engraçado que ela quer relacionamento. Então, por exemplo, se a gente pega uma caixa que veio do supermercado, uma caixa de papelão, e arrasta ela pela casa toda, pronto. É claro, se a gente pega um cobertor e faz uma cabaninha na sala, ela quer relacionamento. Então, hoje, cada um está dentro do seu próprio celular e não é feliz porque não tem relacionamento. É tudo virtual e bem superficial. Então, queridos, os valores dessa época, por isso que Romanos 12 fala, não podem entrar dentro de nós, nós podemos nos amoldar. Então, o que Deus está te moldando? Do que Deus está te moldando? Você está assimilando os valores dessa época? Você não faz nada na casa de Deus porque você não tem vontade e nem tem gratidão por aquele que te deu tudo. Você não se movimenta nas coisas do Senhor porque você não vê vantagem? Então é sério. Então Deus quer te dar paixão hoje, paixão em amá-lo, em servi-lo e em servir os irmãos, em amar os irmãos, orar, servi-los, né? Dar-se de si mesmo, né? E nós vamos orar, queridos, né? Porque é triste. É triste. Você não fica feliz, você faz o que quer, mas você não é feliz. É interessante, por isso que Jesus falou, né? Nós precisamos morrer para nós mesmos. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele vai ficar só. Se ele morrer, produz muitos frutos. E nós ficamos felizes, porque não tem coisa melhor do que nós estarmos dentro da vontade de Deus. E um dia, não acho que no ano, não sei que ano que foi, foi um preletor na escola, no início das aulas, é uma palestra, né? E ele falou assim, ele não era cristão, ele falou assim, vocês já pensaram, vocês num caixão, passando toda a mente, assim, antes, né? Passando toda a sua vida, e você entender que aquilo que você tinha que fazer aqui, você não fez. Você nasceu com propósito, você nasceu para servir a Deus, para adorar a Deus, para amar a Deus, e você não cumpriu aquilo que Deus queria. Você não se deu, né? Você não se deu para Deus nem para as pessoas, né? A gente põe o break porque, isso não me beneficia, isso me traz vantagem, isso fica muito dificultoso, é muito trabalhoso. Então, a gente não vê todo o sacrifício que o Senhor fez e quando a gente serve, assim, na casa do Senhor, a gente está servindo a Deus e dele vem a recompensa. E quando a gente serve os irmãos também. Quando a gente faz a um desses pequeninos, Jesus falou que estaria fazendo para ele. Então, queridos, nós vamos pensar, porque depois que estivermos indo e pensar que não fizemos, vai ser muito triste, né? Nós ficarmos naquele desespero que não fizemos, não cumprimos
propósito que Deus tinha na nossa vida. Tanto que esse livro é a vida com propósito, né? Que nós possamos nos arrepender, nós precisamos. E não ir no curso do rio desse mundo. O Senhor, ele dizia, era um divisor de águas, a cruz. Ele dizia, né, as coisas erradas da nossa vida para um curso de águas limpas, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, venha nos perdoar por assimilarmos os valores dessa época. Senhor, nós não queremos te servir pelas vantagens que vamos ter, por ser mais fácil, por não ter muito trabalho, pelas vantagens. Senhor, venha nos perdoar, porque tudo isso é pensamento maligno e não nos fazem felizes. Quando a gente está dentro do propósito pela qual fomos criados, nós ficamos plenos. Há uma plenitude, há uma alegria, há um enchimento. Senhor, venha nos convencer dessas verdades e nos perdoe e nos coloque no centro da tua vontade, Senhor. Abençoa cada irmão que está ouvindo, abençoa a minha vida, da minha casa. E, Senhor, nós queremos servir o Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos, porque nem merecemos servir o Senhor, de tão indignos que somos. Perdoa, Senhor, nossa arrogância e petulância de ficarmos, Senhor, escolhendo e também, assim, achando que se vamos ou não fazer as coisas como se fosse um favor. Nos perdoe, porque o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração, de toda a glória, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Convença-nos dessas verdades para que andemos nessas verdades. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um beijo grande. Deus abençoe.